Olá, bem-vindas, bem-vindos ao canal Dica de Véia. Aqui a gente fala de tudo, fala de tudo e também espera o seu comentário. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Tereza Oliveira. Se você gostar do nosso vídeo, claro, você se inscreve e vai nos acompanhando. Se você não gostar, também gostaria que você dissesse por que não gostou, não é? Porque aí a gente vai tentando agradar o maior número de pessoas, porque obviamente a gente não agrada todo mundo. Para quem não me conhece, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão inscritas aqui, elas já tiveram alguma percepção a meu respeito, tanto que continuaram, e eu agradeço por isso. Mas nesses anos todos que eu sou filiada a um partido político, e já esse ano são 10 anos, eu aprendi que uma coisa é ser político e outra coisa é fazer política. Uma coisa é estar na política, que não é a mesma coisa do que ser político, e outra coisa é fazer política. E, enfim, eu acho que a maioria das pessoas, quando entra no partido político, ela entra para dizer assim: eu tenho uma bandeira e eu quero levar essa bandeira, e se eu for eleito eu consigo. Está errado. Você não, sabe, você não precisa entrar num partido político porque você quer ser candidata, candidato, enfim. Ah, mas eu vou ficar fazendo o que lá? Aprendendo, vivenciando, experimentando vitórias e muitas decepções, conhecendo e reconhecendo pessoas que você nem fazia ideia que agiam daquela forma, ou que eram tão 10, tão maravilhosas como elas são. Isso tudo dentro de um partido político, você participando das reuniões, você estando presente, você consegue absorver. Então, nesse tempo todo, claro, eu aprendi que eu nasci com vontade, muita vontade, de ser política, de estar na política. Porque é a única forma que a gente tem de poder colocar para fora, de poder inclusive dar um empurrão, um enfrentamento nas coisas que a gente considera que precisam ser lembradas e normalmente são esquecidas. Quando você vai fazer política, né, você só pode fazer política se você for candidato a se eleger. Então, quem faz política nesse país, apesar de serem muitos, mas perante o número de brasileiros, são poucos. Quem faz política, na verdade, é a minoria. E é uma minoria que, pela condição de cargo, é uma minoria privilegiada. Tem tempo e dinheiro para fazer política, é pago para fazer política. E essa semana, ainda bem, a gente viu todo mundo trabalhando e a reforma tributária, enfim, passou pelo menos na Câmara. Já é um grande avanço, porque, meu Deus, sabe, tinha que ser colocado, aliás, o Senado, a Câmara estão ali para colocar em pauta o que precisa ser votado para o país, não para os partidos, não para os interesses pessoais, né, ou partidários, vamos dizer assim. E essa semana a gente teve um exemplo de Brasil, a gente teve um exemplo de civilidade. Eu, pelo menos, gostei. Então, quando você é político, quando você está na política, necessariamente você não precisa ser candidato ou candidata, ser eleita, ser eleito. Você precisa simplesmente exercer o seu papel de cidadão. E qual é o seu papel de cidadão? Acompanhar tudo o que acontece, se integrar ao conhecimento da política, das leis, de como o país é administrado, como é que funciona a administração pública, e tentar dessa forma participar. E tem várias formas de você participar. Eu escolhi participar através do Dica de Véia, através dos meus vídeos. Eu vou nas reuniões do meu partido e tal, mas a minha participação efetiva daquilo que eu penso, daquilo que eu espero de um Brasil, eu venho aqui e conto para vocês. Então, não se iludam quando aquele que pede voto
diz que vai fazer, porque lá, para fazer, precisa ter quórum, e para ter quórum, precisa ter cacife, e para ter cacife, além de sorte, precisa ter muita experiência, muita expertise naquilo que faz. Essa semana eu recebi um áudio dizendo assim para mim: você é tão amiga do presidente do seu partido, por que é que você ainda não conseguiu uma reunião para levar a nossa causa? Eu disse o seguinte: olha, o presidente do meu partido me conhece, ele sabe como eu sou, enfim, ele conhece o meu trabalho, conhece a nossa luta nas questões da hanseníase, mas a nossa pauta nesse momento, como tem sido nesses anos todos, não é uma pauta que eles entendam como necessária. E como é que eu vou fazer essa pauta ser necessária? É aí que mora você ser político. Agora eu vou começar sim uma articulação para isso, mas a articulação política, ela precisa ser muito bem feita e ela precisa de muita diplomacia, o que a maioria não tem. Chega enfrentando, chega empurrando o móvel, chega tirando a pessoa da cadeira, e não é por aí. A gente tem que respeitar o voto, e quando a gente respeita o voto, a gente respeita aquele que ganhou. Então, tudo isso faz parte. Se você tem uma ideia, se você tem uma bandeira, você pode lutar por ela sem ser candidato ou candidata. Basta você exercer o seu papel de cidadão. Tereza, você está há muito tempo nas questões da hanseníase, na questão indenizatória das pessoas que foram separadas das suas famílias biológicas, e até agora, em termos de projeto de lei, nada avançou. Não avançou porque até esse momento ninguém compreendeu que é importantíssimo e necessário que se faça esse tipo de justiça para algumas minorias. Mas o trabalho da gente nunca é em vão, porque a gente vai conseguindo plantar a sementinha. E eu estou muito contente com as sementes que eu plantei, estou muito tranquila com as sementes que eu plantei. Elas estão dando fruto, elas estão crescendo, mas a gente vai chegar lá. Então, se você gostou, se você quer falar de um tudo, se inscreve aqui no canal, se comunica com a gente, faz os seus comentários e eu fico aguardando você. Não esquece, você pode ser político ou fazer política. A escolha é sua. Até, pessoal.